Olá, professora Tina Brandão, mais uma vez com vocês na nossa aula de língua portuguesa. Peguem caderno, peguem caneta, lápis e vamos fazer as anotações? Vamos lá! O nosso conteúdo de hoje é variação linguística. Observem aí o mapa, nós temos o mapa do Brasil e temos várias pessoas diferentes aí, a miscigenação brasileira. A nossa língua também, ela sofre essas mudanças, essas variações. Mas o que é mesmo variação linguística? É um fenômeno estudado pela sociolinguística, no qual ocorre a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança dos seus elementos, ou seja, o vocabulário, a pronúncia, a morfologia e também a sintaxe. As línguas, elas possuem características dinâmicas, diferente de estáticas, ou seja, a língua ela sofre mudança com o tempo. A língua ela não está parada, móvel. Ela é algo que vai mudando, que vai ganhando espaço. Como é que ela pode mudar? Quais são os fatores que influenciam nessas mudanças? São fatores geográficos, que são regionais, sexo, idade, classe social, grau de formalidade, entre outros, contexto da comunicação. Vamos estudar cada um deles? Vamos lá. Tipos de variações linguísticas, anotem aí. Variação histórica, geográfica, social e situacional. Tipos de variações linguísticas, as geográficas. Está relacionada com o local que é desenvolvida. Nós temos, ela pode ser tanto de um país para o outro, quanto de região para região dentro de um mesmo país. No nosso caso, nós temos regiões norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, em que a linguagem, ela é diferente de um lugar para o outro. Variações históricas são palavras que no decorrer do tempo, elas mudam, elas sofrem mudança, tanto na parte morfológica quanto na parte fonológica. Variações sociais. Essas variações sociais elas vai depender da classe social em que o indivíduo está inserido, ou também varia de idade para idade. E a variação situacional é a capacidade que o falante tem em usar a língua de acordo com várias situações em que ele está inserido no seu dia a dia. Vamos ver cada um deles, com exemplos. Observem a tirinha. Temos aí 3 vendedores da mesma fruta. Olha só. Primeiro fala: olha a tangerina. O segundo, olha a bergamota. O terceiro, olha a mexerica. Mas eles estão falando da mesma fruta, certo? Certo. Então, dessa forma, está indicando uma variedade regional. Em uma região, chamamos essa fruta de tangerina. Em outra região, chama-se bergamota. Em outra região, chama-se mexerica. Professora, mas qual é a certa? Para a sociolinguística, não existe certo e errado. Desde que haja comunicação, o que há são variações, certo? Lembrando que nós estamos falando da fala e não da escrita. Nós temos aí as variações geográficas, alguns exemplos, no nordestinês, assim como nós temos a linguagem paraense, né? Nós temos também a linguagem nordestina. Olha só, vou ler algumas para vocês. Bruguelo. Bruguelo quer dizer criança pequena. Nós aqui na região norte já não chamamos bruguelo. A gente fala bebê, a gente fala criança, mas lá eles chamam bruguelo. Abestado. Nós também falamos aqui, usamos abestado, emprestado lá do nordestinês, certo? Bisonho. Bisonho aqui para a região norte tem uma outra conotação.
Bisonho lá para a região Nordeste quer dizer triste, calado. E aqui para a região Norte quer dizer bobo. Então, esses são amancebado. Olha só essa palavra. Amancebado quer dizer aquela pessoa que se juntou maritalmente, né? Foi morar junto com outro, um casal, um homem e uma mulher, foram morar juntos. Para eles estão amancebados. Aqui na região norte nós falamos amigado. Então, essas são algumas palavras do nordestinês. Variação social relacionada à idade. Eu tenho um jovem e um senhor conversando. O avô e o neto. O neto fala para o avô: Pô, avô, você não saca nada. Demorou? Demorou. E o avô fala para ele: Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei. Será que o avô compreendeu o que o jovem disse? Não, né? Quem respondeu não acertou. O jovem está falando: Pô, avô, você não saca nada, ou seja, você não entende nada. E o avô achou que ele estava falando do esporte chamado vôlei, onde você impulsiona a bola com a mão, chamado saque. Variação histórica é quando uma palavra ela sofre mudança no decorrer do tempo. Então, nós temos aí, logo acima no vídeo, nós temos vomem-se, vassum-se, você, você, se e, por último, VC. Então, a palavra você, ela sofreu várias mudanças no decorrer do tempo. Ocasionando aí uma variação histórica. Nós temos, dentro da variação histórica, nós temos arcaísmos. Aquelas palavras que não são mais faladas, elas estão se perderam durante a história. Por exemplo, alembrar, alumiar, barrer. Dificilmente hoje você vê alguém falar dessa forma. Essas palavras, elas se mantêm enquanto houver falantes. Enquanto tem pessoas que utilizam, ela vai existir. Permanece junto com outras variações mais novas. Por exemplo, as gírias, exclusiva do falar jovem. As gírias de antes não são as mesmas gírias de hoje. São diferentes, mas continuam sendo gírias, certo? E com o internetês hoje, as palavras estão mudando drasticamente a escrita. Variação social. Variação social, aí nós temos dois jargões, um falar específico de uma classe, que são os advogados, e outra, o falar específico de uma classe, que são surfistas. A primeira, o réu vive de expórtula, tanto que é notória sua cacosmia. É uma linguagem específica dos advogados. E a segunda é uma linguagem específica dos surfistas. Oi, rapaz, é do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Observa a diferença, uma extremamente formal e a outra extremamente informal. E a variação situacional é justamente a capacidade que você tem de usar a língua em diferentes situações. Se você está no trabalho, você vai usar uma linguagem mais formal. Se você está com os amigos, você vai usar uma linguagem mais descontraída. E no mundo virtual, você tem um outro tipo de linguagem já, aquela linguagem mais condensada. Olha só quantos questionamentos. Nós vai, a gente fomos. Cérebro, cardaço, oxente, meu rei, uaiço. Entrou para dentro, saiu para fora. Problema, problema. Ah, professora, mas lá na minha família, se alguém falar problema, eu brigo, porque eu sei que é errado. Na escrita formal, é errado. Mas na fala, lembra que eu falei? Desde que haja comunicação, não há certo ou errado. Na fala. E se você brigar com alguém, ou você fazer graça com alguém que fala dessa forma,
Você está cometendo preconceito linguístico. É isso mesmo. Olha só, preconceito linguístico é quando a pessoa faz um julgamento negativo de um falante pela variedade que ela usa. Ela fala problema e você sorri, você diz que ela é burra ou que ela não sabe falar direito. Então, isso chama-se preconceito linguístico. Não façam isso. Isso é muito feio. E para refletir, diz que não tem preconceito nenhum, mas ri da vizinha que fala problema. E você aí que está assistindo? Você é preconceituoso linguisticamente falando? Você já cometeu preconceito linguístico? Sim ou não?